Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Eu sei que é um horário um pouquinho difícil, eu entendo e compreendo, tá bom? Mas é que a gente tem uma logística também da instituição, então deu para encaixar e eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? Obrigada pelo esforço mesmo, já vou me apresentar, tá bom? Então a gente vai começar a nossa pauta da reunião, tá? Então, eu gosto muito dessa frase, tá? Permita que esse espaço te acolha e te envolva no momento presente. Sua história agora é nossa. Então, eu acredito que a gente vai construir uma história. Então, a história de vocês agora faz parte da nossa história do Colégio Delta, tá? Sejam muito bem-vindos. Acho que acabou aqui. Você passa? Então, nós vamos falar sobre a gente vai se apresentar, tá? A apresentação da equipe, a comunicação, a rotina, a avaliação e o calendário do primeiro semestre. Eu vou passar superficialmente para vocês, que depois vocês vão receber tudinho, tá bom? Tem algum papai e mamãe nova, família nova no colégio? Sejam bem-vindos, tá? Bastante. Vamos lá. Então, prazer. Quem é a Elaine, né? Então, sou eu. Então, eu vou coordenar aí o EFAI, tá bom? Então, eu tenho 42 anos, sou casada há 20 anos, eu tenho um adolescente em casa, o Arthur, de 15, tá? Sou formada há 23, então faz 23 anos que eu estou na área da educação, há 20 anos como coordenadora pedagógica. Então, eu fiz o magistério, psicopedagoga, e aí eu resolvi estudar ser educadora parental. Depois da pandemia, eu senti a necessidade, que a gente quase enlouqueceu, né, todo mundo, e eu vi que as famílias precisavam de um apoio. Então foi aí onde eu me dediquei a ser educadora parental, onde eu cuido das famílias, tá? Aí a pergunta é, mas você não cuida dos alunos e das pros? Cuido também. Mas a minha missão de vida é cuidar das famílias. Porque eu acredito que eu cuidando bem das famílias, as crianças também é o reflexo, né? E a gente tem uma estrutura melhor. Então, a gente vai ter muito contato, tá? Eu sou de chamar pai e mãe para a gente conversar, para a gente alinhar, para a gente criar estratégias, ações, para vocês desabafarem. Enfim, eu tô aqui para auxiliar vocês, para apoiar as famílias, tá? Então, a minha missão de vida é essa, cuidar de vocês. Porque as pros cuidam dos pequenos. Se a família está bem estruturada, os pequenos estão equilibrados e as pros conseguem aí, tá bom? Então essa é a minha missão de vida, tá? Pode passar, gente. Aí eu tenho a apresentação da equipe, tá bom? O segundo ano eu tenho manhã e tarde, tá? Então eu vou apresentar todas. No período da tarde tem a Progéssica, a Promárcia do período da manhã e a Protati do período da tarde, tá? Terceiro ano eu tenho a Giovana. Quarto ano eu tenho a Proju. Os quintos anos é a Luciana e a Simone. Aí vão falar assim, aí vão falar assim, Elaine, as duas? Sim, as duas. Esse ano a gente trouxe aí uma novidade que resgatamos, né? Da escola, que elas vão dividir disciplinas. Por quê? Porque assim no quinto ano a gente já prepara um pouquinho eles para o sexto ano. Então, depois elas vão explicar para vocês, mas a gente dividiu as matérias. Então, eles vão ter contato tanto com a Prolu, tanto com a Procimone, tá? A gente vai dividir matérias aí para eles já irem acostumando, tá bom? O integral, quem vai cuidar do integral é a Pro Rafaela, tá? A orientadora educacional é a Aline, tá aqui. Então ela vai aí junto com a gente. Né? Tem a Pro Tati de inglês. A Pro Lígia de arte, ela não se encontra no momento, porque não é o dia dela. Como ela é especialista, ela dá aula em outras escolas, tá? E a Pro Ana Paula de educação física, hoje ela tá na escola, mas ela tá com a turma dos maiores, tá? Então
pode ser que vocês encontrem com ela aí nos corredores, tá bom? Nós temos alguns professores especialistas, né, que não fazem parte da grade, mas é no contraturno, que é música, que é a professora Sônia, judô, a Cláudia, o futsal, a gente está em contratação ainda, tá? Nós estamos fechando o professor, e aí essas aulas acontecem no contraturno, tá? Nós não temos ainda como passar para vocês quantidade, porque a gente ainda está fechando essa estrutura, porque as aulas só começam em março, tá? Então isso vai comunicado para vocês, quem vai participar do futsal, quem vai participar da música, quem vai participar da dança, tá? A nossa comunicação, ela é através do app do Colégio Delta, então para os papais novos aí, baixa lá no Play Store, tá? O app. Então é super prático, bem intuitivo. Então não tem assim, é super prático para você fazer o. Então lá você pode mandar os comunicados. Então a escola vai mandar, os comunicados, as informações, eventos, reuniões, os atendimentos e outros. A partir do segundo ano eles não têm agenda física. Então é tudo pelo app, tá? Então as crianças não têm agenda, todas as anotações é feita no caderno e para ter a comunicação com a professora é através do Classroom. Então as professoras vocês vão ter que baixar lá no aplicativo do Classroom, a Google Sala de Aula, vocês recebem um e-mail, vocês fazem um cadastro, porque as professoras elas vão ter a comunicação com vocês ali, tá? Lição de casa, vídeos, se elas forem pedir algumas coisas, né, materiais. Então eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou fechar um acordo com vocês, tá? Vamos supor que a professora está falando sobre reciclagem. E ela comenta na sala que ela quer garrafa plástica, um exemplo. Se a professora não tiver mandado no Classroom, não precisem ficar desesperados para mandar no outro dia. Às vezes foi só uma conversa em sala para eles irem ajuntando. Quando tiver no Classroom, que aí é para trazer, tá? Então esse é o nosso acordo. Tudo que tiver que trazer, as professoras vão encaminhar via Classroom. Se for algo muito grandioso, que demanda de tempo para juntar, aí a gente manda também, olha, daqui 15 dias vamos fazer uns trabalhos, porque às vezes eles chegam ansiosos em casa, aí é tipo aquela, meu filho faz isso, né, dá 11 horas da noite, ele faz assim, então, eu queria uma cartolina, eu falo aonde? 11 horas da noite, impossível, né? Então assim, não fiquem assim com essa, aí liga na escola, mas é para eu trazer hoje mesmo, então a gente marca isso, tá bom? A gente faz esse compromisso com vocês. De tudo que precisar, as professoras encaminham no Classroom, tá? Até aí tudo bem? Tenham alguma dúvida? Vai ser para todo mundo. Aí tem tem uma participação de 25 a 30 crianças e aí a gente vai abrindo turmas, tá bom? Vai passar o horário para vocês. É que como a gente depende de especialista, então esses especialistas os horários no básico, que às vezes eles vão para outra escola, então a gente está fazendo essa junção de horários, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho da nossa rotina, tá? Então, o uso de uniforme é obrigatório, tá? É proibido o uso de crocs e sandália, botinha, pela segurança deles, tá? Então, assim, o tênis é mais seguro e mais estável para eles andarem, né? Às vezes a sandalinha, às vezes machuca o dedinho, a criança fica ruim. A botinha também para correr, para brincar. As professoras utilizam outros espaços do colégio, então isso acaba assim, às vezes vai com um laboratório, vai com a sandalinha, então a gente pede para trazer meia, tênis, tá? A gente prioriza o tênis e o uniforme completo, tá? Garrafinha de água, manda uma garrafinha de água para eles ficarem evitando de sair da sala, é mais confortável para eles estarem bebendo, né? Fica, tá bom?
Coloca nome na garrafinha, né? Porque eu sei que as tapaueras às vezes não voltam, as garrafinhas não voltam. Portão. Portão de entrada é o portão 2. A entrada é a partir da 1h10. 1h10 os alunos já podem começar a chegar. 1h30 a entrada, mas 1h30 eles já estão dentro da sala de aula, tá? Eu vou pedir para vocês que é assim, ninguém vai impedir a criança ou o estudante de entrar na aula, principalmente porque eles são pequenos e depende de vocês, né? Não tem como eles virem sozinhos e eu cobrar o horário deles, né? A gente cobra o horário do papai e da mamãe. Se vocês puderem evitar de chegar atrasado, claro, um dia de chuva, um médico, a gente sabe que imprevisto sobrevém a todos. Mas assim, evitar com frequência, porque na primeira aula, logo quando os professores entram, eles já fazem combinados. A Pro já coloca a rotina na lousa, para a criança saber o que vai acontecer com ela naquele período. Então, às vezes, o aluno, vamos supor, tem a estudante que às vezes ela é a helper, e aí a professora distribui os cadernos, quando ela se viu, ela já foi, ela não é mais, então ela se fica muito ansiosa por conta disso, e atrapalha o andamento pedagógico, tanto na entrada quanto na saída. Então assim, Elaine, eu vou precisar tirar o Joãozinho mais cedo da aula. Nos avisa antes, porque aí eu já aviso a Pro já o que tem que dar recado, ela já dá antes dele ir embora, né? Então assim, para nossa rotina, né, meninas, é muito mais, mais fácil pra gente, né? E assim a gente consegue dar todo o suporte pro estudante, tá? Sobre o uso de medicação. Isso aqui é muito importante, tá? Vocês saberem. A escola, nós não temos medicação dentro da escola. É lei, tá? Caso vocês precisem medicar, a gente precise medicar o aluno, eu peço para vocês mandarem o remédio, a receita médica. Se for a primeira vez que a criança está tomando aquela medicação, eu vou pedir para vocês ministrarem a primeira dose em casa. Por quê? Porque se ela tiver uma reação alérgica, ela já está com a família. Pode acontecer. Às vezes o filho, ele é alérgico a Moxil, depois não é mais, ou não era e é. Então a gente pede que assim, é medicação nova. A primeira dose sempre com a família, tá? Se vocês precisarem, eu não tenho a receita, porque muitos pediatras às vezes têm o WhatsApp e tal, aí vocês vão mandar no app do colégio, se responsabilizando, que aí a gente medica para vocês. Então manda a medicação, a quantidade e o horário, tá? Sobre festinha, alguém tem alguma dúvida sobre esse remédio? Em caso de febre aqui na escola, a gente liga, tá? E são procedimentos normais, tá? Sobre aniversário. Pode ser feito no colégio. A gente pede para vocês nos avisarem antes, tá? Para eu poder passar para as professoras, porque aí é uma rotina totalmente diferente. Então eles tomam, cantam, saem 5 minutinhos antes do lanche, né? A professora faz a festinha ali com eles. A gente pede para vocês não enviar o presente para o aniversariante. Aí vai acontecer assim, né? Poxa, mas eles esperam. Poxa, mas é tão legal. Às vezes o papai não tem tempo de comprar. Então vamos supor, tem um grupo ali. 14 alunos trouxeram, só um que não. Esse um se sente muito mal. Então a gente evita essa frustração. Temos que trabalhar a frustração das crianças? Temos. Mas a gente pode evitar, né? Tem coisas que a gente pode evitar. Então assim, a gente pede para não trazer, tá? Presente. A gente comemora ali com eles a afetividade, o aniversário, justamente para a gente evitar, assim, às vezes não deu tempo de comprar, às vezes eu não tenho dinheiro para comprar e fica tipo uma obrigação. Então a gente pede para não trazer. Quando vocês forem fazer a festinha aqui, trazer kit individual, tá? Por quê? Fica sobre a responsabilidade da família se a criança vai comer ou não. Tem criança que é alérgica à lactose, tem criança que não pode chocolate, né? Tem criança que não come,
Então traz o lanchinho e leva o kitzinho para casa, tá? Aí vocês ficam à vontade, tá bom? Até aí tudo bem? Só uma pergunta. Tá do Bolo individual ou o bolo pode ser... Não, bolo individual. Perfeito. Tá? Bolo individual, que é mais... É porque eles, assim, como é 20 minutos de intervalo, então é mais fácil para eles consumirem, tá? Entendi, né? O kit pode levar para casa, tal, mas vai ter ali o momento sim, deles comerem ali. Sim, tá? Tranquilo. É que se caso a criança abre e ela não queira comer naquele momento, aí ela leva. Mas vai ter parabéns, a gente vai comemorar normal. Tá bom? Eu sei que é um momento que eles gostam, né? Deixa eu saber. Claro. Em questão de convite de aniversário, se for fora, né? Porque Obrigada aconteceu já uma situação com a minha, né? Eu não fui convidada. Não, vamos lá. Obrigada. Eu ia falar. Volta lá para mim, por favor. Muito obrigada pela lembrança. Convite de aniversário. A gente pode enviar, tá? Para os alunos, para os pais. A gente vai pedir, desde que todos os alunos sejam convidados, tá? Justamente para evitar situações dessa que no outro dia não tem como, eles comentam, né? Não tem como, gente. Eles comentam que foi no aniversário, que fez isso, que fez aquilo. Então, assim, todos vão participar. Eu sei que é difícil, a gente sabe que é caro, que buffet, né? Mas assim, se for para convidar convidem a salinha, tá bom? Pode mudar. Vou falar um pouquinho sobre a avaliação, tá? Aqui no colégio, a gente é bimestral, então nós temos avaliações bimestrais, então é mensal e bimestral. Nossa média é 6, então o aluno tem que conseguir 24 pontos na somatória dos 4 bimestres. Se ele não atingir a somatória por bimestre, a gente faz uma recuperação, tá? Nossa recuperação, ela é bimestral. Então, acabou o primeiro bimestre, não recuperou, faz a recuperação. Acabou o segundo bimestre, não recuperou, faz a recuperação bimestral. Quarto bimestre, recupera o quarto bimestre. Nós não temos aquela recuperação final. A gente faz 4 recuperações, tá? Lembrando que as atividades, as avaliações, a gente não avalia o aluno somente no dia da prova. Então, a gente avalia o aluno desde o momento que ele entra na sala de aula, tá? Eu falo que a gente tem que cuidar do processo, porque assim o resultado final, ele vem melhor. Então, a gente não pode só olhar no resultado final, eu tenho que acompanhar o processo. Às vezes acontece de chegar na avaliação mensal, ou ele não dormiu bem, ou o passarinho morreu, o gatinho não está bem, a mamãe às vezes brigou, ele foi dormir chateado. Para que eu vou avaliar o aluno só naquele momento da prova? Às vezes ele está nervoso por conta da prova, aí eu fico nervosa por conta de uma avaliação. Então, assim, é uma responsabilidade que eles têm, que a gente não tem que avaliar eles só naquele momento. Então, se a gente sentir necessidade, ver que a criança, o estudante está muito nervoso, ele vai fazer a provinha, a professora vai, a gente vai avaliar ele. Elaine, olha, ele foi mal, mas ele vai tão bem assim. Ele discute em sala de aula, as lições estão em ordem. Vamos dar outra chance? Tudo bem, a gente dá outra chance para ele. Porque às vezes ele não estava bem naquele momento, tá? E eu não posso avaliar meu aluno só no momento. Eu tenho que avaliar o processo inteiro, tá? Então a gente tem que cuidar desse processo. O que vai no comunicado? Somente as datas importantes de avaliação. Então, vai ter um momento que a professora vai dar uma atividade em sala de aula e ela vai avaliar o aluno. Então, pode ser que ele chegue e fale assim, hoje eu fiz uma avaliação importante. Aí a mãe não precisa, a família não precisa ficar desesperada por conta disso, porque é um processo de avaliação da professora, tá? E ela precisava avaliar naquele momento. O estudo tem que ser contínuo. Todo dia estudo um pouquinho, aprendizado. Combinei com as professoras, elas vão reforçar isso com vocês em sala. Lição de casa todos os dias, tá? Todos os dias tem uma lição de casa. Combinei com elas da lição, porque
para eles fazerem autonomia ter autonomia na lição de casa, tá? Então, assim, o que eles não entenderem naquele momento, escreve para a professora, tá? Olha, ele não entendeu, a professora retoma com ele. A gente vai todos os dias, por quê? Para a gente ter o hábito de estudo e não estudar somente perto da prova. A gente tem que educar os nossos alunos, que eles têm que estudar pelo aprendizado, pelo conhecimento, e não somente pela nota, tá? Então, os calendários das avaliações serão elaborados e disponibilizados apenas as avaliações oficiais, tá? Perdi a prova, a criança passou mal, prova substitutiva. Então, por enfermidade, tá? Trazendo o atestado, a gente remarca. Aquele caso que eu falei, se a gente vê que o aluno não aprendeu, não estava muito nervoso, a gente faz outra prova. Agora, vamos supor que acontece, às vezes, do pai pegar férias, a família pegar férias e viajar, aí a prova tem um custo, tá? Tem um valor na prova substitutiva. Os alunos do 5º ano fazem a avaliação do PH, tá? É uma avaliação deles, do nosso sistema de ensino, porém não entra na média, tá? É mais para conhecimento deles, tá bom? Eu já falei. Agora, esse é muito importante, tá? Eu tenho, como eu falei para vocês, eu cuido do processo, para que o resultado seja bom, seja positivo. Então, eu faço com eles a sondagem diagnóstica, tá? Então, o que é uma sondagem diagnóstica? Então, eu tenho uma régua de aprendizado, eu preciso saber se os alunos que estão chegando estão aquém ou estão além do esperado. E os nossos alunos, quando entram de férias, eles entram de férias, né? Eles voltam com o pensamento de férias. Eles não voltam assim sabendo tabuada na ponta da língua. Então a gente precisa retomar um pouquinho com eles. Então eu faço a sondagem diagnóstica para a gente, eu sento com as professoras depois para a gente criar estratégia individual ou coletiva para a gente ter ação pedagógica ali, para a gente poder traçar estratégias para que o aluno tenha um aprendizado, tá? Essa sondagem acontece internamente, não chega para vocês, tá? Não chega como, olha, tá aqui a sondagem, seu filho é silábico com valor. Não, vou explicar. É nosso, é um documento interno do colégio, tá? Com esse resultado em mãos, eu vou chamar a família para conversar, para explicar, olha, seu filho está com dificuldade de aprendizado, era para ele ser alfabético, ele está silábico com valor. Então, eu converso com a família que, olha, eu e a professora, nós criamos essa estratégia, a família ajuda neste contexto, tá? Todas as famílias serão atendidas, todas. Eu vou começar do 5º ano para baixo, tá? Mas primeiro eu vou começar com aqueles que estão com mais defasagem de aprendizado. Mas todas as famílias vão ser atendidas. Então, eu começo a fazer atendimento a partir de março, junto com a Aline, tá? Eu começo a fazer esses atendimentos. A sondagem acontece na 2ª semana de fevereiro, depois acontece no final, no começo de agosto, na 2ª semana de agosto, e depois no final. Então, são 3 sondagens que a gente faz. Vocês aplicam prova para essa sondagem? Como é feito? Não, vou explicar. A sondagem é feita, alunos de 2º ano, a gente dá uma sequência de palavras e uma frase da mesma semântica, então se é fruta, é frutas, né? Aí a gente tem uma classificação para saber. 3º ano, a gente já trabalha com texto. Então, o gênero que ele trabalhou no 2º, a gente revê no 3º. 4º ano, a mesma coisa, e o 5º, a mesma coisa, tá? A minha meta para esse ano do 5º ano é já eles saírem, é uma meta, não deixa os professores ouvir, é a meta sair com as 5 competências do Enem, tá? Claro, dentro da idade deles, tá? Não vou querer também que eles sejam, mas assim, com a estrutura já na cabecinha deles,
tá bom? Então é essa aplicação. Então não precisa estudar com ela, tá? Fica tranquila. A gente quer mesmo a realidade deles para a gente poder ter ações assertivas, tá bom? Isso tudo dentro do horário de aula. Dentro do horário de aula, tá? Essa suposta sondagem. Sondagem, isso. Saber o nível de cada Isso mesmo. da sala Durante o período de aula, tá? Vai acontecer, eu estou falando para vocês que vai acontecer na segunda semana, porque pode ser que eles comentem com vocês, mamãe, eu já fiz uma prova. E não é prova, é a sondagem, tá? Justamente para a gente saber se a sala, se a gente pode apertar um pouquinho mais ali, se a gente tem que retroceder, se a gente pode dar um passo a mais, um passo a menos. E aí a gente tem um mapa da sala inteira. Então eu falo que eu trato do individual e coletivo, tá bom? Mais alguma dúvida? Então é isso. As professoras vão com vocês para a sala, tá? Que mais? Vou explicar a rotina, né? Mais afinco aí. Então a professora Giovana vai para o 3º ano, enfim, para ela explicar como é que ela faz o trabalho, como é que ela é dentro de sala de aula, para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? Antes de vocês irem, eu vou passar só um videozinho para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida... Bom dia. Referente ao integral, vai continuar a mesma dinâmica? Vamos lá, o integral. Obrigada. Para os alunos que são do integral, vão ficar com a Pro Rafaela. Eles fazem no contraturno, então é assim, lição de casa, e a gente vai trabalhar com projeto, certo, Rafa? Tá? Então eles vão fazer a lição de casa e depois eles têm atividades pedagógicas, jogos, brincadeiras, para passar o dia com a gente. A gente vai trabalhar através de projetos, tá? Aí tem o almoço, aí eles vão para a sala. Estudar também, fazer reforço. Outra coisa muito importante, através da sondagem, se caso, quando eu for atender a família, se a gente perceber, né, se vai ter aliação, a gente vai ter um apoio pedagógico dentro do colégio. Então, se precisar, tá? É um reforço. Só que eu não chamo de reforço para a autoestima do aluno não baixar. É só um apoio pedagógico, nosso reforço. A palavra pesa muito. Então, se eu falar que precisa de reforço, dá a impressão que a criança não sabe nada, que precisa ser reforçado aquilo. Apoio pedagógico, assim, não, você precisa só de um apoio, é por um período, ou é por um período muito. A gente não sabe ainda o período, mas pode ser curto, pode ser a longo prazo, tá bom? Do integral? A dinâmica da lição de casa do integral vocês vão manter depois das 9 da manhã, né? Sim. Tá. Sim. Tá? Sim. Por conta de O chegar. programa que a gente tinha no passado funcionou bem, essa medida da gente vai manter, mas Vai manter, tá? A rotina do integral vai no app. Eu vou montar com a Rafa, a gente monta os horários tudo certinho. Tá bom? Mais uma pergunta, os alunos que eventualmente precisarem de reforço, esse reforço é dado durante as aulas? No contraturno. Ah, No contraturno, tá? Para que não atrapalhe o pedagógico. Porque assim, eu não posso tirar ela de uma aula de educação física, né? Eu não posso tirar de uma aula de arte, que é uma vez por semana. Então, assim, eu sou contra. Então, eu acho que tem que participar em todas as aulas e a gente oferta no contraturno, tá bom? Lembrando que eu estou aqui das 7 às 5. O que vocês precisarem, tá? Eu vou estar à disposição das famílias. Como eu disse, sou educadora parental, estou com vocês. Então, eu trato das famílias, tá? O que vocês precisarem, manda no app, manda no e-mail, que eu vou estar à disposição de vocês. A gente marca e conversa. Vai ter um e-mail direto? Não sei não. pelo aplicativo. É pelo aplicativo, Não sei, tá? mas o seu pode mandar no aluno. Manda no aluno, no geral, tá? Que aí elas encaminham para mim, tá bom? É isso, tá? Muito obrigada pela presença. Quem será a professora do segundo ano de TA? Porque apresentou como segundo ano geral. A Jéssica, a Projéssica, que ela vai com vocês para a sala, tá bom? Eu vou passar só um videozinho, acabando o videozinho, aí eu vou chamando para ir acompanhando a Pro para a sala. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Sou nova na casa, mas a bagagem é grande, tá bom? E eu tô aqui para agregar, para somar. E como eu disse, a história de vocês agora é minha também, é nossa, tá bom?